fazer uma oração para a gente começar, né, a nossa aula de hoje. Vamos lá? Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por este momento nesta manhã. Eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui presente, de cada criança, de cada professora. Abre os nossos corações e a nossa mente para aprendermos mais de ti. É o que eu te peço e te agradeço nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre Eliseu. A Bia já tinha falado, né? Na outra lição, na outra revista, nós falamos sobre Elias. E agora nós vamos apresentar sobre o profeta Eliseu, que está falando que Deus dá autoridade. Nós vamos falar sobre Eliseu. Olha a revista nova que a gente vai falar sobre do profeta Eliseu. Onde está na Bíblia a história que nós vamos aprender hoje? Está lá em 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 25. E agora, o versículo chave. O versículo para a gente decorar. Vamos lá falar junto? Está lá em Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Obedecer. Quem aqui sabe o que é obedecer? Eu. E quem sabe o que é obedecer? Fala aí, Felipe. Eu. O que é? É como fosse obedecer aos mais velhos, obedecer às pessoas, tipo assim, obedecer aos pais. Obedecer é respeitar, fazer imediatamente o que pedem pra gente. E quem que a gente tem que obedecer? Os nossos pais, quem está cuidando da gente, os nossos pastores, porque eles são o quê, os nossos pastores? Eles são líderes, né? Eles são os nossos líderes, eles estão ali por Deus nos orientando, ensinando a palavra de Deus, ensinando o caminho. Então nós também devemos respeitar, né? Agora, vamos lá para a nossa lição. Lá de Eliseu. Quem lembra o que aconteceu com Elias lá na última lição que teve? Aconteceu uma coisa lá com Elias. Elias foi para onde? O que aconteceu com Elias, gente? Quem lembra? Ninguém lembra? Para o céu, para o céu. Foi para o céu, né? Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Deus o levou. E quem que estava junto com Elias? Moisés. Moisés? Não, mas antes. Eliseu. Eliseu estava lá junto com Elias. Eliseu viu tudo o que aconteceu. Aquela carruagem de fogo levando Elias ali para o céu. O manto de Elias caiu. Eliseu pegou, ficou segurando ali, olhando, maravilhado. Tudo aquilo que ficou acontecer, que estava acontecendo. Ele ficou olhando para o céu, tentando ver, tentando entender mais coisas, né? Para onde Elias estava indo. Mas de repente desapareceu. Elias e a carruagem de fogo, tudo desapareceu. Nada mais dava para ver. Ninguém sabia mais o que tinha acontecido, para onde Elias tinha ido. Mas Elias estava com quem? Com Deus, lá no céu. E aí Eliseu voltou. Eliseu voltou com o manto ali, voltou lá pelo Rio Jordão. Ele jogou o manto, fez igual Elias. Jogou o manto lá no rio. O Rio Jordão novamente se abriu e fez um caminho para ele passar. Eliseu ficou tão feliz porque foi a confirmação, foi Deus honrando a palavra ali, né? Ele era o novo profeta. Então ele ficou todo feliz, contente, veio todo feliz ali atravessando o rio. E de repente, quando ele chegou do outro lado, sabe quem ele encontrou? 50 homens que eram os discípulos dos profetas, que viram tudo o que aconteceu, que viram quando Elias passou junto com Eliseu lá pelo rio e viu novamente o milagre do rio se abrindo. E quem voltou sozinho? Eliseu. Eliseu voltando sozinho. Quando eles viram e eles testificaram, né, aquele milagre, eles viram que Eliseu era um profeta, era um homem de Deus, e eles se prostraram ali perante Eliseu, demonstrando respeito, demonstrando obediência ali a Eliseu. Mas aí, eles perguntaram, né? Cadê Elias? Eliseu disse,
falou o que aconteceu, né? Que Elias foi para o céu, que Deus levou. Mas aí eles não acreditaram. Não que eles não acreditaram, eles queriam procurar Elias. Eles achavam que Elias estava do outro lado, que ele poderia estar num outro lugar, que ele poderia estar escondido. E eles pediram para o Eliseu para ir procurar ele. Falou: não, a gente quer ir lá procurar. Eliseu disse: não, não precisa ir, não vão. Mas eles obedeceram? Não. Eles queriam procurar Elias. Eliseu conversou, pediu que não fossem, mas os discípulos, os profetas, estavam sendo desrespeitosos. Eles desrespeitaram Eliseu e foram. Eliseu deixou. Falou: ah, vocês querem ir? Podem ir. E eles foram lá, atravessaram, procuraram, cansadamente, procuraram dias, 3 dias eles ficaram procurando, revirando, foram para um lado, foram para o outro, procuraram, mas não acharam Elias. E aí eles aprenderam uma lição, sabe? Eles aprenderam que eles deviam respeitar, obedecer e honrar o profeta Eliseu, porque ele era um servo de Deus. Deus, né? E nós devemos respeitar e honrar os servos de Deus. Crianças, quem é o nosso pastor? Deus? Deus, mas e na nossa igreja? E também meu pai, Meu pai, Miquel e o pastor Adilson, que ele Vladimir, prega na igreja. pastor Miquel, quem mais? O Jonatas. O Jô, quem mais? Meu pai, Adilson. Nós temos servos de Deus lá na igreja, né? Nós temos os meu nossos pai líderes. também. Ele é um Quem pastor. é? Meu pai é um pastor também. Seu pai, pastor Vladimir. Nós temos que respeitar os nossos pastores, porque eles são servos de Deus. Deus. E os discípulos dos profetas ali, eles aprenderam que eles tinham que respeitar e obedecer a ele, porque ele era um Profeta de Deus. profeta de Deus, ele era um servo de Deus, né? E eles aprenderam essa lição, e ali Eliseu era um profeta. Passado um tempo, Eliseu foi lá para a cidade de Jericó, que era uma cidade bonita, sabe? Que tinha palmeiras altas, flores, muitas cores, era um lugar maravilhoso. Só que tinha um problema com a água de lá. A água de lá não estava boa. Era uma água imprópria, uma água que não dava dano para tomar, era uma água que estava, quando colocava lá nas plantas, as plantas não cresciam, as plantas morriam. E aí, os líderes lá daquela cidade, eles demonstravam respeito ali por Eliseu, né? E eles sabiam que Eliseu estava lá. E aí eles correram, foram lá falar com Eliseu. Olha, Eliseu, nossa cidade é linda, é bem localizada, sabe? Só que nós estamos com um problema. A nossa água não é boa, a nossa água é impura, a nossa água não tem nos ajudado com a plantação, as plantas têm morrido. E aí Eliseu pensou, né? Ai, se vou falar com Deus, pois é uma oportunidade de mostrar o poder e a fidelidade de Deus para essas pessoas aqui, né? E aí, o que Eliseu falou para aqueles líderes? Falou assim: olha, vão lá e me tragam um prato novo com sal. Que será que aqueles homens pensaram? Meu Deus, a água já não tá boa, né? E vai colocar sal, a água não vai ficar boa. Mas resolveram o quê? Obedecer. Foram lá, pegaram um prato, colocaram sal e levaram lá para Eliseu. Eliseu foi lá para a nascente da água, e quando ele chegou lá, ele despejou o sal na nascente e disse assim: assim diz o Senhor, purificai esta água. E sabe o que aconteceu, crianças? Deus honrou o povo de Jericó e também a Eliseu. A água ficou limpa, a água ficou pura, eles puderam usar a água daquela nascente, voltaram a beber, puderam usar na plantação, e Deus honrou a Eliseu e também honrou o povo de Jericó. Deus fez um milagre, tornando aquela água boa para beber.
Por que que Deus fez isso? Porque Deus estava se mostrando fiel a Eliseu e também ao povo de Jericó, porque eles fizeram o quê? Eles obedeceram. Mesmo achando estranho, né? A água já não estava boa, colocar sal não ia ser bom, mas eles ouviram e obedeceram. Eles obedeceram a Eliseu e Deus os honrou. Passado um tempo, né? Eliseu deixou Jericó e ele foi lá para as montanhas de Betel. No caminho, sabe? No caminho, assim, apareceram alguns jovens que começaram a zombar de Eliseu, sabe? Sabe o que é zombar? Vocês sabem o que é? Zombar Sim, tipo, falando que, tipo assim, vou dar um exemplo. É como se fosse um bullying. isso, como se fosse um bullying. Eles estavam zoando O garoto Eliseu. da minha um garoto da minha escola, aí ele fica fazendo bullying comigo. Sério, Bia? Depois a gente pode conversar, então. Tá bom? E aí, fizeram bullying, né, com Eliseu. Eles zoaram Eliseu. E aí, eles gritavam assim, ó. Sobe, careca! Sobe, careca! Eles ficaram tirando um sarro com Eliseu, ficaram zoando Eliseu. Sabe por quê? Eles estavam falando, desrespeitando o servo de Deus, né? Eles estavam falando dessa forma porque Elias tinha subido, né? Elias subiu aos céus. E eles estavam zombando ali de Eliseu. Provavelmente, eles não criam em Deus, né? Porque se eles crescem em Deus, eles estariam o quê? Respeitando o servo dele. E aí eles estavam desrespeitando Eliseu. E eram meninos, assim, eram 40 e poucos meninos, uns 42, 44 meninos, assim, que estavam lá zombando de Eliseu. Aqueles jovens provavelmente adoravam o Deus Baal, né? Porque se eles adorassem a Deus, eles saberiam que eles tinham que respeitar Eliseu e obedecê-lo. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? Eliseu olhou para aqueles jovens e ele pediu para Deus que castigasse eles. Sabe por quê? Porque eles estavam faltando com respeito. Eles estavam faltando com respeito com Eliseu e também com respeito a Deus. Porque Eliseu era um servo dele e tudo que ele fazia era o que Deus pedia, era o que Deus mandava. Então, Eliseu olhou para eles e pediu para Deus que os castigassem. Sabe o que aconteceu, criança? Apareceram duas ursas que saíram de trás de umas árvores lá do bosque e atacaram aqueles jovens. Olha só, aquelas zombarias que estavam lá, eles estavam falando de Eliseu, atacando Eliseu, parou e se ouviram vários gritos de pedindo ajuda, sabe? Porque eles estavam assustados, porque as ursas começaram a atacar eles, porque eles zombaram de Eliseu. E aí, os 42 jovens, eles foram despedaçados pelas ursas. Sabe por quê? Porque eles desrespeitaram o servo de Deus e não respeitaram a Deus. Eles não foram respeitosos, eles faltaram com respeito quanto a Eliseu. E aí as ursas atacaram eles, né? Crianças, vocês sabiam que tem pessoas que até hoje não acreditam em Deus? Que eles zombam de Deus? Sim. Tem pessoas que não acreditam, sabe, no amor de Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam que Jesus ressuscitou, que mora lá no céu, que mora em nossos corações, que Ele pode perdoar os nossos pecados. Tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que acham que não existe a palavra de Deus, né? E nós, como servos de Deus, temos que falar de Deus para essas pessoas. Temos que, né, levar para eles a boa palavra, conversar, falar de Jesus, falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, para que eles conheçam o Deus e o amor que nós sentimos.
Não é, crianças? Fala, Ana. Pode falar, Ana. Os ursos, quanto eles sentem o cheirinho? Oi, eu não tô te ouvindo, Ana. Quantos ursos sentem? Quantas ursas atacaram os jovens? Não, quantos ursos? Não, quantas ursas ou ursos sentem o cheirinho do medo? Eles vão querer atacar mais. Eu não tô te ouvindo, Ana. Quantos ursos sentem o cheirinho do medo? Eles atacam mais. Isso, e foi isso que aconteceu, Ana. Agora tem um outro slide que mostra as ursas. Olha só o tamanho dos ursos. Os ursos, eles são enormes. Eles podem chegar até 9 metros de altura. Os ursos, eles são os maiores mamíferos que vivem na Terra. Olha o tamanho da garra desse urso. Elas medem 9 centímetros, elas são enormes. Olha só, mais alto gente. é a girafa. Mais alto que a girafa. 9 metros, é muito alto. Imagina, uma pessoa alta, às vezes chega até 2 metros, né? Imagina esse urso, gente. Que enorme. Imaginam aqueles jovens que estavam zombando lá de Eliseu. Como eles ficaram assustados, não ficaram? Fala, Felipe. Então, eu já vi muito assim, urso pardo, assim, principalmente fiquei sabendo deles quando eu vi um desenho, né, que tinha vários tipos de 3 ursos. Urso pardo, urso polar e urso panda. Mas eu percebi que esses são os mais, assim, ferozes, né? O pardo, né? Eles são selvagens, eles não são ursos domesticados. Eles são selvagens, eles moram lá na selva, na floresta, e eles caçam. Então, olha o tamanho da garra dele, gente. Que garras enormes! Imagina aqueles jovens como eles ficaram. Eles foram despedaçados, né? Fala, Ana. Quantos ursos tinham? Tinham 2 ursas que atacaram esses jovens, né? 2 ursas enormes e 42 jovens foram despedaçados pelas ursas porque eles não respeitaram a Deus. Eles zombaram de Deus e do servo de Deus. Quem era o servo de Deus que estava ali? Eliseu? Eliseu. E aí, depois, né, deve ter sido uma cena muito triste, feia, né? Eliseu foi embora e eu tenho certeza que os outros jovens não alguém deve ter visto, né? E eles aprenderam ao quê? A respeitar a Deus e ao servo de Deus, né? Eliseu depois deixou Eliseu, ele deixou Betel e ele foi para Carmelo e depois ele foi lá para Samaria, onde aconteceram muitas coisas que nós vamos ver nas próximas lições. Tá bom? Agora tem um desafio para vocês fazerem em casa. Descubra qual palavra secreta é essa e depois de descobrir, envie no WhatsApp particular das professoras. Olha, tá super fácil. Depois a gente vai colocar lá no grupo. Aí vocês pedem para a mamãe e o papai pegar. E aí vocês têm que descobrir que palavra que é, hein? Tá? Para mandar para a gente no WhatsApp. A gente vai colocar no WhatsApp. E aí vocês vão responder lá no WhatsApp e pode mandar para a gente, tá bom? Tá bom. Pode gravar um áudio se vocês quiserem também, mas seria bom completar aqui a palavrinha, tá bom? E essa palavra, ela tá lá no versículo que a gente decorou, que a gente iniciou lá no início. Quem lembra qual foi o versículo que a gente leu? Obedecer. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Quem que é líder sobre nós? Quem que a gente tem que obedecer? Jesus. Deus, os nossos pais, os nossos professores, os nossos avós, os nossos tios, quem está cuidando da gente, por exemplo, a mamãe precisa trabalhar,
o papai precisa trabalhar, e aí vocês ficam com a vovó ou com o titio. Vocês devem respeito e obediência. Às vezes é difícil obedecer, não é? Tem criança que não gosta de obedecer, que às vezes fica um pouco rebelde. E aí, o que a gente tem que fazer quando a gente não consegue obedecer? A gente tem que orar e pedir para Deus. Deus, me faça uma criança obediente, que eu comece, que eu consiga obedecer, que eu obedeça, que eu escute, que eu faça o que a mamãe manda, o que o papai manda. Fala, Felipe. Então, sobre esse descobrir aí, a palavra secreta, é sobre o que a gente aprendeu da aula ou o versículo? Tá? É uma palavra que tá lá no versículo. Não fala. Ah, já sei! Eu já sei! Já sabe, mas não conta. Ó, tá super fácil, hein? Vocês Envia no WhatsApp. Podem escrever lá e mandar no WhatsApp pra gente, combinado? Valendo ponto, hein? Valendo ponto, hein, pessoal? Respondam. Quem não respondeu lá na outra lição, começa a responder agora para ganhar ponto. Pro, já posso responder hoje? Né? Pode responder hoje e mandar lá no grupo, tá bom, Felipe? Agora não. Depois você responde e manda pra gente. Então, crianças, nós temos que respeitar e obedecer os nossos líderes, respeitar os nossos pastores. Quando a gente estiver na igreja, a gente tem que escutar o que o nosso pastor está ensinando. Quando a gente está na escola dominical, a gente tem que vir, tem que participar, tem que respeitar. A gente tem que estar sempre buscando estar melhor, né? Às vezes a gente não consegue obedecer, e a Tia Neia deu uma dica para vocês quando a gente não consegue obedecer. O que a gente tem que fazer? Pedir a Deus. Pedir a Deus, né? Porque a nossa carne, ela é, né? Às vezes a gente faz umas coisas erradas, não faz? Responde a mãe, não quer. A mãe fala, vai tomar banho, Felipe. Felipe demora. Aí, às vezes, a mãe fala, olha, come esse legume aqui, Ana Paula. Ana Paula não quer comer. Eu como, eu adoro legume. Come, Ana, que bom. Aí, às vezes, a gente, ali não quer obedecer, mas a gente sempre, nas nossas orações, a gente tem que pedir para Deus para que a gente seja obediente, para que a gente respeite, para que a gente obedeça, né? Porque quando a gente respeita os nossos líderes, os nossos pais, a gente está honrando a Deus, né? Porque é o que Deus quer que a gente faça, que a gente obedeça aos nossos pais, aos nossos líderes, que a gente honre, que a gente respeite, que a gente trate com cortesia, que a gente fale corretamente, né? Sem gritar com a mãe, sem gritar com o pai, né? A Ana quer falar. Fala, Ana. O que é rebelde? Rebelde é quando não obedece, quando grita, sabe? Quando não trata com respeito. A mãe fala uma coisa, responde outra. É uma pessoa rebelde. Mas nós temos que ser pessoas o quê? Obedientes. Muito bem. E a próxima aula nós vamos falar sobre o profeta Eliseu novamente. E eu tô curiosa para saber o que aconteceu. Olha só o título da lição. Eliseu e o azeite da viúva. O que será que aconteceu aqui, hein? Então, crianças, vamos lá encerrar? Para a gente encerrar, Felipe, você pode fazer a oração para a gente encerrar? Posso sim. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por termos fazido mais uma aula de IBD. Abençoe todas as pessoas que vão ir para casa familiares, e abençoe a vida das tias e a vida dos alunos, Senhor. Abençoe esse domingo abençoado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Felipe. Obrigada a vocês por mais essa aula. Um beijão. Quem tiver no culto à noite, gente, ó. Beijo, criança. Tchau, tchau. Beijo, tchau.